Olá, hoje eu quero falar de um dos valores que nós mulheres precisamos encontrar nesse tempo, que é cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. Por quê? Porque o maior território de batalha está na nossa mente. Ali dentro da nossa mente e entra dentro do nosso coração as vozes que nós ouvimos. Muitas vozes vêm aos nossos ouvidos, à nossa cabeça, à nossa mente, querendo ministrar coisas todos os dias. Mulheres, vocês precisam cuidar que voz você está ouvindo. Nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos ouvir o nosso próprio eu e a voz do nosso inimigo, o diabo, porque ele lança todos os dias setas inflamadas contra nós e nós precisamos estar atentas para esses pensamentos. Muitas mulheres estão ouvindo a voz do inimigo na sua vida e estão deixando que essas vozes venham dizer para elas como elas devem viver. E nós não podemos ceder. Por quê? Porque Provérbios 23:7 diz assim: assim como imagina em sua alma, assim o homem é. Então, pensamentos entram na nossa mente e se nós começarmos a alimentá-los, eles vão tornar em nós aquilo que eles estão sendo alimentados. Então, nós precisamos cuidar. O que você tem pensado? O que tem movido o seu pensamento? No que você pensa o dia todo? Muitas mulheres só pensam em derrota, só pensam em doença, só pensam em morte. Muitas mulheres só pensam no fim do seu casamento, no quanto elas estão frustradas, nos problemas, na falta de dinheiro, e quanto mais você alimentar esses pensamentos, mais eles vão se tornar realidade na sua vida, no seu dia a dia. E aí eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração a respeito de nós cuidarmos com esse território de batalha tão grande que é a nossa mente. E está lá no Salmo 23:5, que diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. Amém? Então aqui Davi, ele estava falando nesse salmo a respeito de ovelhas e do pastor de ovelhas, né? Porque Davi era um pastor. Antes de ser o rei de Israel, ele foi um pastor de ovelhas e ele conhecia muito a respeito das ovelhinhas. E aqui ele está dizendo para Deus: Senhor, eu sou uma ovelha e o Senhor é o meu pastor. Então aqui ele está dizendo: unges minha cabeça com óleo. Por quê? Porque provavelmente Davi também passava por batalhas na sua mente e ele comparou essa situação com a situação das ovelhas. Muitas ovelhas passavam por um problema quando elas estavam no pasto, no campo, com as moscas. O que acontecia? As moscas vinham e começavam a rodear as ovelhas e elas começavam a entrar dentro dos ouvidos, dentro do nariz, e elas começavam a infernizar aquelas ovelhinhas. E elas ficavam tão apavoradas, angustiadas. Imagina a dor que o animal sentia, a ponto delas se rolarem, baterem a sua cabeça, até mesmo nas pedras, nas montanhas, elas batiam a cabecinha nas pedras até que muitas delas morriam. E o pastor achava as ovelhas daquela maneira mortas por causa das moscas que entravam dentro da mente, dentro da cabeça delas. Então o pastor precisava ungir a cabeça das suas ovelhas com óleo. Ele derramava o azeite, ele passava o azeite no nariz, no ouvido, na cabeça das suas ovelhas. Para quê? Para que as moscas fossem afastadas. E a Bíblia fala que a mosca, ela simboliza o maligno, o diabo, os seus demônios. Então aqui nós podemos trazer para a nossa vida hoje.
Muitas moscas, muitas setas inflamadas do maligno, elas vêm contra nós, elas entram no nosso ouvido, na nossa mente e muitas entram no nosso coração. E se nós começarmos a pensar, a viver, a passar o dia ruminando aquilo, pensando, daqui a pouco a gente toma posse desses pensamentos e a gente se torna aquilo que a gente está ouvindo. Então nós precisamos entender, lá em Efésios 6,16 fala da armadura de Deus e fala do escudo da fé que nós devemos usar para apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então uma coisa que nós precisamos é o óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Nós precisamos nos encher de Deus para que nós venhamos ter a fé para apagar os dardos inflamados do maligno, que são como aquelas moscas na cabeça das ovelhas. Então nós precisamos entender que a fé é crer mesmo que você não veja o resultado, mesmo que não esteja acontecendo. É você ouvir a voz do inimigo dizendo: você está doente, e isso é para a tua morte, e você dizer: não, eu não vou morrer, eu não estou doente, Jesus me curou, Jesus restaurou a minha vida. Eu vou orar, eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou me encher da presença de Deus, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir um louvor, eu vou conversar com mulheres que são cheias do Espírito Santo, eu vou até confessar o que eu estou passando para que a minha amiga cheia de Deus ore por mim. Ela vai ser como o pastor que derramou azeite na sua ovelha. Nós precisamos da nossa fé e de estar com pessoas de fé e orar e se firmar na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo mudar os nossos pensamentos. A palavra de Deus precisa estar firmada dentro de nós. Não adianta só ler e não acreditar, porque aí os pensamentos malignos vêm e quando vê você tá derrotada, você tá doente, você tá para baixo, você tá desacreditada da sua vida. E nós não podemos nos render aos pensamentos do maligno. É preciso renúncia. Também precisamos ter atitudes, além de orar, de ler a palavra, de conversar com mulheres de fé, eu preciso ter algumas atitudes também. O que eu tenho alimentado a minha alma? Com o que eu tenho alimentado? Que tipo de filme eu assisto? Que tipo de conversas eu tenho? Que tipo de coisas eu olho nas redes sociais? Que tipo de coisas eu falo? Porque as pessoas estão o dia todo alimentando a sua vida com coisas negativas. E aí quando vem os pensamentos do maligno, elas caem, elas se rendem, elas se prostram. Então tem coisas que nós precisamos renunciar. São lugares que você vai, são pessoas, são conversações, são coisas que você ouve, que você vê. Nós precisamos alimentar a nossa mente com as coisas de Deus, mas também renunciar a coisas que nos afastam dessa presença de Deus e que vão dar liberdade para aquelas moscas malignas colocarem aqueles pensamentos, aquelas setas. Então eu quero ler para você Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Filipenses 4:8, para mim, desde que eu ouvi essa palavra pela primeira vez, essa palavra foi ministrada como o filtro do cristão. E eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque nós devemos filtrar tudo que entra no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos, com esse filtro aqui, com essa palavra aqui. Então, eu vou pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é amável, no que é justo. Tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, é isso que eu devo pensar. Porque se não há nada disso no que eu tô pensando, no que eu tô olhando, no que eu tô ouvindo,
os dardos inflamados do maligno serão mais poderosos do que a palavra de Deus. Então eu preciso ter atitude. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo? A partir de hoje, não esqueça, Filipenses 4:8 é o filtro do cristão. Então, tudo que você for assistir, tudo que você estiver conversando, tudo que as pessoas vierem falar para você, passa por esse filtro aqui. E lute, ore, batalhe. A nossa luta, ela não é aqui contra pessoas, contra situações nesse mundo, mas é contra o nosso inimigo. Assim como aquelas moscas eram as inimigas das ovelhas e o pastor tinha que derramar óleo na ovelha para protegê-la, para proteger a mente delas, assim o Espírito Santo é o óleo que é derramado em nós para nos proteger, para cuidar da nossa mente, para cuidar dos nossos pensamentos. Então, a partir de hoje, que você possa encontrar esse valor tão maravilhoso que é guardar o seu pensamento. Amém? A palavra diz que nós devemos ter uma mente renovada em Cristo. Então, tudo que não é de Deus tem que ser tirado da nossa mente. Não aceite pensamentos de derrota, de doença, de morte, de tristeza. Não aceite. Lute com as armas de Deus, com a oração, com a palavra de Deus, orando em todo o tempo e buscando a presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e que a partir de hoje nenhuma seta do inimigo tenha poder de agir na sua mente e que na sua mente venha fluir cada vez mais aquilo que é de Deus. Em nome de Jesus.